Hoje eu tô meio gripado, então vou fazer o vídeo dando umas fungadas, tá bom? Uns. Mas vamos lá. Por acaso você já sentiu. Você já sentiu uma sensação, eu preciso ser melhor, mas eu não sei por quê? Uma sensação tipo, cara, eu preciso muito dar o meu melhor, senão não vou ser o suficiente. Nem para as pessoas que me amam, certo? Muitas vezes isso, né? Isso vem, como eu expliquei no Reels de hoje. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que eu tô falando sobre o campeão, né? Isso vem muitas vezes do sentimento de se sentir impotente, se sentir insuficiente em algum momento da vida. E agora a gente está tentando provar o nosso valor todo o tempo. Talvez o seu esforço ele não foi reconhecido, nem pelos seus pais, nem pelas pessoas que você amava. E aí é como se na sua cabeça ele não fosse o suficiente. Muitas vezes aquela pessoa não reconheceu. Isso não quer dizer que não foi o suficiente, mas ficou registrado em você como se você não fosse o suficiente, entende? Uma dor de exclusão. Imagina uma criança que vê os pais como heróis, e aí, tipo, os pais sempre brigam com eles. Como a criança vê o pai como um adulto sábio, inteligente, preparado, maduro, e fala assim, olha, se ele tá brigando comigo, e ele é meu herói, e meu pai, minha mãe são os meus heróis, são pessoas grandes, né, são adultos, e eles estão certos, certo? Quer dizer que eu tô errado, quer dizer que eu sou vilão. A criança não sabe muitas vezes que os pais são cheios de falhas, que os pais erram, que os pais brigam com os filhos por causa das próprias inseguranças e por isso eles gritam. A criança acha que ela é ruim. Olha, se meu pai é bom e ele me bate, se meu pai é bom e ele me cobra, ele me xinga, se nada tá bom pra ele, quer dizer que nada que eu faço é bom. Porque ele sabe das coisas, eu não sei. Lá dentro da criança, mesmo que ela não fale, ela sente assim. Eu vou colocar numa história de herói, entendeu? Porque aí fica faz uma figura de imagem para entender mais ou menos, né? Até da perspectiva da criança. Imagina que tem herói e vilão. Meu pai é meu herói. Se meu pai me bate, se meu pai me maltrata, se meu pai não me reconhece, meu pai me não aprova, imagina um pai pega uma criança, dá uma sentada nela, ela ela não pensa assim, óbvio que ela não pensa assim, ela não tem essa consciência, ela não formaliza essa frase na cabeça dela. Mas assim, meu pai tá me batendo, ele é meu herói. Se ele tá me batendo, porque eu sou errado, eu sou o vilão, entende? E a autoestima da criança vai lá embaixo, como se ela não valesse nada, entende? Porque o que ela mais quer é a aprovação daquela pessoa, o amor daquela pessoa. Mas muitas vezes o que ela tem é, não é mais que sua obrigação, você tem que fazer isso, você não faz nada, você não presta, você é burro, né? Então ela se vê como o erro. Estou falando que você não deve repreender seu filho de forma alguma. Filho precisa de repreensão, entendeu? Repreensão é amor. Você colocar limites no seu filho é amor. Pai que coloca limite no filho dá segurança para a criança. Pai que não dá limite para o filho, a criança não sente segurança no pai, ok? No pai e na mãe, certo? Então você precisa repreender, dar limite, educar, sim, certo? Mas eu estou falando na questão daqueles pais que são super exigentes, que só repreendem, que só, sabe, só pegam pesado com a criança. Então, existe repreensão, é necessário repreensão, mas uma repreensão que amorosa, que a criança sinta que o pai está repreendendo ela porque o pai a ama e não porque ela não vale, tá entendendo? Porque tem tantos pais que pegam tão pesado que a criança sente que não é nada, entende? Só briga, só briga. Então, imagina você, jovem gafanhoto, que cresceu com uma régua enorme, uma régua super exigente. E hoje tem essa régua super exigente com você mesmo. Você se cobra, sabe? Se cobra exageradamente da mesma forma que você sentia seus pais te cobrando. E hoje eles vivem dentro de você como carrascos, né? Que mesmo que eles estão longe, você continua se cobrando. Muitas vezes seus pais já faleceram e você continua se cobrando de alguma forma para que lá dentro de você a sua criança interior ainda quer ser perfeita, ainda quer a aprovação daqueles pais. Entende? Por isso ela se cobra, se cobra, se cobra. Tem gente aí com 30, 40, 50, 60 anos que ainda não faria coisas que seus pais não aprovariam. Que ainda está tentando assim ser uma bela pessoa, uma ótima pessoa para dar orgulho
para os pais lá dentro deles, mesmo que eles não percebam isso. Eu já atendi casos que a pessoa estava num relacionamento péssimo, mas não conseguia sair do relacionamento porque a mãe, antes de morrer, gostou do namorado. E aí, desculpa, o pai, antes de morrer, gostou do namorado. E aí, dentro dela, ela não sabia, mas o pai faleceu e meio que ela não queria desapontar o pai. E ela estava tentando honrar aquela imagem que ela tinha do pai, seguindo as vontades dele. Inclusive, ele faleceu e inclusive que não faria bem para ela. Ela não amava ele, aquele namorado, mas ela sabia que o pai tinha aprovado, então ela queria, de certa forma, dar orgulho para aquele pai. Olha que coisa doida, né? Depois que a gente foi conversando sobre isso, ela percebeu que várias coisas na vida dela, inclusive amigos, coisas assim, quem tinha escolhido era o pai, e não ela. E aí, só a partir dessa consciência que ela conseguiu seguir em frente. Existem casos que a mulher acaba se apaixonando por um cara que sempre rejeita ela, que não tá nem aí pra ela também, porque ela fala assim: meu pai me rejeitou e eu não consegui. Esse cara aqui ele tá me rejeitando, mas esse aqui eu vou provar pra ele meu valor. E ela não sabe por quê, depois que ela foi rejeitada por ele, ela começa a sentir uma atração imensa, né? Ela começa a querer conquistar aquele cara. E ela tenta de várias formas, e ela não sabe por quê. Aquele cara não dá bola pra ela e ela tá sempre querendo aquele cara, apaixonada por ele. Lá no fundo ela tá querendo provar o seu valor, como se dentro dela estivesse assim: se eu conseguir a aprovação desse cara, é como se eu valesse algo, né? Porque a rejeição dele mexe com a minha dor interna, mexe com a rejeição que eu sofri lá atrás, e eu tenho dificuldade de lidar com essa rejeição. E aí são vários casos. Casos de mulheres que procuram um cara igual ao pai, casos de mulheres que procuram um cara que vai rejeitar igual, casos de homens também. Isso acontece com mulheres e com homens. Eu falo aqui, às vezes, o exemplo de mulheres, porque 70% do meu público, quem ouve, 70% são mulheres. Então, quando a gente muitas vezes tem coisas mais mal resolvidas dentro da gente, principalmente com pai, mãe, né? A gente acaba levando isso para a vida adulta. Lembro de quando eu mesmo fui passar por um processo que até os meus 20 e poucos anos, ali, 22 anos, eu tinha uma raiva muito grande dos meus pais, muito, muito grande. E aí eu vi que, em certo ponto, para eu me resolver na vida, em questão financeira, amorosa, eu precisava perdoar eles e resolver, aceitar eles. Eu lembro até hoje, quando eu estava fazendo o meu processo, né? Falou assim: olha, se você quer crescer até financeiramente, você precisa resolver isso. E eu falei: caramba, cara, você precisa resolver isso para ganhar dinheiro? Caramba. Falei: então vamos lá, né? Eu quero me desenvolver. E aí eu fui atrás do meu pai, atrás da minha mãe, né? Meu pai eu já não tinha um contato com ele fazia já 4 anos. E eu fui conversar com ele, né? E foi só depois disso, né? Ainda depois de um tempo, ainda tá naquele processo, que eu fui ver meu pai, talvez, um momento, acabar pedindo desculpa, né? Por todas as coisas que aconteceram na infância, até que me fez afastar dele durante muitos anos. Só que a questão é, muita gente fala assim: ah, mas o seu pai pediu, né? O meu não. E a questão não é como o outro reage, é na sua atitude. Eu fui lá para conversar e eu não estava esperando desculpa. Eu fui lá simplesmente para aceitar quem ele era e acabar com aquilo dentro de mim, de ficar buscando justiça, sabe? Tipo: ah, eu não tive isso, eu não tive aquilo, sabe? Você me deve isso, você me deve aquilo, sabe? O filho, quando ele criou uma dívida com o pai, que fala assim: eu mereci amor, eu mereci carinho, você não me deu, né? Então eu fui lá simplesmente para aceitar ele e falar que ele não me deve nada, que eu aceitava ele com os defeitos que ele tinha, independente se ele queria ser uma pessoa melhor ou não, e que a partir daquele momento eu ia seguir minha vida, e que ele ia cuidar dos problemas dele, eu ia cuidar dos meus, que os problemas dele não impactam a minha vida, pela forma que ele criou, não impacta a minha vida, que eu decidia ser responsável por mim. Ou seja, a partir daquele momento eu nunca mais ia pedir justiça à vida nem aos meus pais. Eu não ia querer ser melhor que eles, porque a gente faz o checklist do pai, né, da mãe, né?
Tipo, quando eu for pai ou mãe, ou se eu não quiser ser pai e mãe, ou um pai e uma mãe deve ser assim, 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 e a gente usa esse checklist para medir os nossos pais. Só que esse checklist é seu, não é dos seus pais. Entende? Quando você aplica esse checklist nos seus pais, você se relaciona com o seu checklist, com o seu ideal de pai e de mãe, e não com seus pais verdadeiros, né? Com seu pai e sua mãe real. Só relaciona com eles real. Quando você relaciona com eles, com quem eles são, e não com quem você queira, que você quer que eles sejam. Certo? Então, o primeiro passo para você seguir sua vida é você aceitar o seu passado, aceitar que, de acordo com o que eles foram, aceitar quem eles foram, com os defeitos, mesmo que eles foram os piores pais, mesmo que eles batiam, faziam de tudo o pior, aceitar. Quando você para de pedir justiça para eles, quando você para de falar que eles têm que te ajudar, eles têm que resolver certas coisas para você, eles têm que te amar, eles têm que resolver o passado, né? E aí você também para, né? E isso foi uma decisão, você para de justificar as suas atitudes por causa dos seus pais. Eu sou assim, eu sou frio porque meus pais eram frios. Eu reajo sempre que meus pais reagiram assim comigo, porque é assim que eles me ensinaram, sabe? Você para de justificar o seu fracasso com os seus pais, com a história dos seus pais, né? Porque os seus pais também fizeram isso. Eles não sabiam lidar com a realidade e colocavam a culpa em você. Falavam assim, você não presta, você é uma má filha. E, na verdade, eles que não sabiam lidar com a situação e colocavam a culpa em você. Hoje você repete o mesmo erro que eles. Você não sabe lidar com o seu fracasso e coloca a culpa neles. Entendeu? Não repita o mesmo erro dos seus pais. Certo? Você é livre. Então, o primeiro passo é aceitar o que aconteceu, não ficar buscando justiça com o passado, você não pode mudar o passado é só uma lembrança na sua mente. Aceita eles como eles são, aceita o seu passado, não exige nada mais deles, entende? Só aceita como eles são. Prezou, beleza, você vai lá, ajuda, tudo mais, você não precisa estar colado neles, aceita eles são, não exige que eles, sabe, não fica sendo pai dos seus pais, não fica sendo mãe dos seus pais, sabe? Querendo educar eles, querendo. Vocês têm que ser assim, vocês têm que fazer aquilo, isso. Não. Quando você consegue fazer isso, você consegue, aprende, né? Você começa também a lidar com as outras coisas da vida. Você começa a aceitar a sua vida, você começa a aceitar as questões que acontecem com mais facilidade, se torna mais flexível, se torna mais sábio, se torna mais tolerante. Porque as outras questões da vida você começa a aceitar também, a respeitar e seguir em frente. E quando você não exige mais amor deles, você começa também a parar de exigir atenção e amor de todas as pessoas em sua volta. Capite? E aí você consegue ser mais flexível, começa a seguir a vida. E exemplo, quando você consegue lidar e perdoar, aceitar sua família de origem e seguir em frente, você está apto, muito mais apto, a criar uma família no futuro ou a sua família atual. Por exemplo, se você hoje seja solteiro, casado, com filho, sem filho, tá super ligado lá, cobrando seus pais, querendo que seus pais ainda te amem, provavelmente avalie isso com muita sabedoria. Avalie isso com muita sabedoria. Você não está tão disponível para sua família presente ou não está tão aberto para sua família futura. Como assim não estou aberto para minha família futura? Vamos lá. Se você está sempre preocupado com a sua família de origem, ou ainda não perdoou eles, tá com, sabe, essa questão tipo, não aceito, tudo mais, né? Provavelmente a sua família atual pode sofrer com isso, né? Com você não se aceitando, não aceitando seus próprios erros na sua família atual, você não tendo paciência com você mesmo, sabe? Você exigindo de você mesmo é, ter esse padrão de pai e mãe perfeito, certo? Ou se você, exemplo, tem essa não cortou o cordão umbilical com a sua família de origem, né? Tem assuntos mais mal resolvidos e você ainda não tem uma família, provavelmente você pode estar até sabotando a criação de uma família. Ou seja, você tem crenças ruins sobre família, como exemplo, se eu casar, eu vou estar preso. Se eu casar, acabou a minha felicidade. Se eu casar, eu só vou ficar limpando casa, vou engordar, a vida vai piorar. Mas isso aí, cara, isso dá assunto para muito assunto ainda. Aí eu discuto com vocês com outro dia, né? Mas o que vai ficar é lide bem com o seu pai, com a sua mãe, né? Perdoe, você não precisa estar grudado neles. Até recomendo que não esteja grudado neles, porque você estar muito grudado aos seus pais
você está sempre precisando deles, né? É um problema também. A pessoa fala assim, não, porque eu amo meu pai e minha mãe, a gente se dá muito bem, né? E na verdade ela tem uma dependência emocional do pai e da mãe, ela nunca cresceu interiormente, né? Ela vive o ciclo social da infância. Ela não criou, não despertou uma habilidade de criar um círculo social, né? Mas é isso aí. A gente conversa outro dia mais sobre isso, mas eu quero atentar essa parte, né? Quem que você está tentando dar orgulho? Para quem você está se cobrando tanto, você se cobra tanto, para quem que você quer dar orgulho? Quem que você quer que te aprove na sua vida hoje? Uma pessoa. Quem lá dentro de você, talvez você queira aprovação? Será o seu par? Está tentando provar para ele que você é uma boa pessoa? Será os seus pais lá dentro de você? Que talvez seus pais às vezes tinham uma moral, tinham uma religião, tinham uma opinião, tinham um ideal e você está tentando, sabe, seguir isso, está tentando provar para eles o seu valor ainda. Será que é para a sociedade? Será que você, os sonhos que você tem, o cargo que você sonha, né, os planos que você tem, é porque você dentro de você, você sozinho, você deseja isso de todo o coração, porque você vai se realizar fazendo isso? Ou porque você acha que se você tiver status, fama, um par elegante, bonito, uma parceira elegante, bonita, que talvez você vai ser aceito, talvez você vai ser importante, talvez você vai ser reconhecido. Você está fazendo isso porque você quer ser amado ou porque você tem um sonho dentro de si que é seu? E se você quer aprofundar nesse assunto, não só aqui, né, de forma generalista, mas para você na sua situação, para o seu caso, manda mensagem aqui no meu direct, a gente conversa mais e eu entendo melhor a sua história e a gente pode fazer um processo mais profundo para entender a sua situação e resolver a sua situação. Resolver as suas travas emocionais, as suas travas, né, de crenças, muitas vezes. Suas travas talvez estão impedindo você de crescer financeiramente, profissionalmente, amorosa, né, na vida amorosa, certo? Para que você resolvendo isso, você possa se sentir mais livre, mais feliz, possa seguir sua vida.